boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Meu nome é André Degenschen, eu sou diretor do Instituto Ibirapitanga e é um prazer enorme estar com vocês hoje nessa abertura do encontro Branquitude, Racismo e Antirracismo. Antes de seguir nessa introdução, eu queria só fazer um lembrete rápido. Estou vendo que tem algumas dúvidas no chat. Essa conversa está sendo transmitida em dois links diferentes, um com o áudio original, que é sem tradução, e um com a tradução em português. Então, vejam se vocês estão no link certo, os dois estão disponíveis na página do Ibirapitanga no YouTube. Então, mais uma vez, é um enorme prazer contar com vocês para essa conversa de hoje. Essa é a primeira sessão do encontro Branquitude, Racismo e Antirracismo. O Ibirapitanga é uma instituição que, desde 2018, apoia iniciativas de combate ao racismo e promoção da equidade racial, e é nesse contexto que se insere esse encontro que começa agora. O nosso trabalho com o tema da branquitude começou há cerca de 2 anos, em uma reunião na Casa do Povo, que contou com a presença da Cida Bento e da Lia Schuckmann. E eu estou muito contente em ter a Cida hoje aqui com a gente, nessa sessão de abertura, e contar também com a Lia, com o apoio da Lia na curadoria desse encontro. Se a gente olhar para hoje, a gente vive um momento bastante diferente daquele de 2 anos atrás, em relação à questão racial, ao debate racial, não só no Brasil, mas no mundo. Ele é diferente em muitos sentidos. Se, de um lado, a gente vê, aparentemente, uma sociedade mais disposta a ouvir aquilo que o movimento negro, que organizações, que ativistas, intelectuais negros têm falado há muitas décadas, a gente tem também um aumento das resistências à questão racial, a gente vê uma continuidade das diversas formas de violência racial no Brasil, e é um momento bastante propício para amplificar os debates sobre branquitude, que já vêm sendo encabeçados por diversos pesquisadores, professores, ao longo de bastante tempo, e que a gente decide apresentar aqui com essas 5 sessões. A luta contra o racismo não é uma luta apenas de pessoas negras. Esse é um chamado que tem ecoado de muitas maneiras na sociedade brasileira hoje. Mas a qualidade do engajamento de nós brancos passa também por nos pensarmos dentro desse sistema de desigualdades raciais. A Sueli Carneiro apresenta uma questão ética, né, quando ela fala que os brancos são beneficiários do racismo, mas não precisam ser signatários. E é nesse sentido que a gente apresenta esse encontro, que a gente faz esse convite, que conta com intelectuais, pesquisadoras, ativistas, negros e brancos, com profunda experiência e reflexão sobre relações raciais. Essa é a primeira de 5 sessões. As demais sessões vão acontecer amanhã e quarta-feira, sempre às 16 e às 18 horas, contando com tradução para o português nas mesas em que a gente tiver convidados de fora do Brasil. Para isso, basta acessar o link que está no canal do Ibirapitanga no YouTube. Essas sessões também estão sendo transmitidas pelo canal do YouTube do UOL e pelo canal ECOA, a quem agradeço a parceria. E eu aproveito para checar se o áudio dos nossos convidados está tudo certo, estão todos recebendo, né, o áudio na língua devida. Se estiver tudo bem, finalmente, agradeço imensamente a presença de Robin DiAngelo e Cida Bento. E tenho a satisfação de apresentar o querido amigo Tiago Amparo, nosso moderador na sessão de hoje, que é professor na Faculdade de Direito, na Faculdade de Relações Internacionais da FGV em São Paulo. É doutor em Direito pela Central European University, em Budapeste, e é também colunista da Folha de São Paulo. Tiago, passo a palavra para você. Agradeço muito a sua presença e um bom debate. Olá a todos, todas. É um prazer enorme estar aqui nesse evento Ibirapitanga.
Agradeço bastante a todos do Ibirapitanga, no nome do André, Yara e todas as pessoas que participaram na concepção dessa importante iniciativa de debate sobre branquitude, antirracismo, e como o André mencionou, esse é um tema muito importante para debatermos, e tenho a honra de ter duas grandes pensadoras sobre o tema, a Robin DiAngelo e a Cida Bento. Eu vou apresentar brevemente as duas, antes de fazer algumas perguntas para começarmos o diálogo. A Robin DiAngelo, ela é professora associada de educação na Universidade de Washington. Ela possui 2 doutorados honorários. Ela, em 2011, ela cunhou o termo fragilidade branca em um artigo acadêmico que influenciou o debate sobre o tema e sobre a questão racial e branquitude. O seu livro, que foi traduzido no Brasil como Não Basta Não Ser Racista, Sejamos Antirracistas, que é o livro sobre fragilidade branca, foi lançado em junho de 2019 nos Estados Unidos e estreou como best-seller do New York Times, onde permanece até hoje. O livro foi traduzido para mais de 10 idiomas. E, além do seu trabalho acadêmico, DiAngelo é consultora e educadora há mais de 20 anos em questões relacionadas à justiça racial e social. Também está aqui, se fosse presencialmente, eu diria ao meu lado, a Cida Bento, que é diretora do CERT, que é o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade. A Cida é doutora em Psicologia pela USP, onde formulou a tese Pactos Narcísicos no Racismo, Branquitude e Poder nas Relações Empresariais e no Poder Político. É professora visitante na Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Ambas estudam muito a questão racial, discutem a questão a partir do lugar da branquitude, e eu já queria começar debatendo esse tema, perguntando para a Robin uma pergunta um pouco mais geral, no seu livro você menciona sobre fragilidade branca. A primeira pergunta, óbvio, o que seria fragilidade branca, né? E você menciona no seu livro sobre esse lugar de conforto que pessoas brancas usufruem em seu privilégio. E aí eu tenho uma curiosidade para saber como que isso se relaciona, a fragilidade sobre a discussão de temas raciais se relaciona com a posição de privilégio de poder na sociedade que pessoas brancas, em geral, possuem. Então, se pudesse falar um pouco para a gente sobre esse conceito de fragilidade branca e o que significa privilégio dentro da sua obra. Robin, você está no mudo. Always a classic. I think many of us are going to do that today. So thank you so much. I'm so excited to be able to be speaking to Brazilians. And I thank you for your accommodating my lack of any other language than English, which is a form of ethnocentrism that we Americans are raised to see everyone else is expected to accommodate our only language. We don't accommodate others. So I want to acknowledge that and thank you. Well, I am often asked what causes white fragility. So first, let's start with what is white fragility. And the fragility part is meant to speak to how little it takes to cause white people to erupt in defensiveness and anger and hurt. But the impact of that eruption is not fragile at all. It's a bit like broken glass, because behind it is the weight of historical and current institutional power and legal authority. And so it becomes a weaponized kind of defensiveness, and it functions powerfully to repel a challenge to our privilege, to our comfort, to our positions. And I think it actually functions as a kind of everyday white racial bullying, because we make it so punitive for you to challenge us that
I imagine more often than not, you choose not to challenge us. You don't want to risk it getting worse, because more often it gets worse, not better. So I see white fragility as a kind of sociology of dominance, how we maintain our positions and protect our positions. And there isn't a single thing that creates it. I think there are many things. So first is individualism, a very precious ideology that allows us to exempt ourselves from the forces of socialization, allows me to be upset. I mean, the very fact that we're going to be talking about white people today in general terms are going to upset a lot of white people. Because, you don't know me, you don't know how I'm different. And so that's one thing that allows us to separate ourselves. Of course, the ideology of meritocracy, that we have what we have because we worked hard, not because we worked hard in a system that rewarded our hard work. So when that is questioned, that speaks to our identities. And then what I call the good-bad binary, the very simple idea that a racist is a bad person who consciously doesn't like people based on race and is intentionally wanting to hurt them. That would be a bad person. And I am not that, therefore I am a good person. I cannot be racist. If you suggest that just by virtue of being white in a society that is structured hierarchically based on race, you're questioning my moral character in my mind. And now I have to defend my moral character. And maybe the very last piece, there are more, but the very last, which is, I think, the hardest for us to admit, is internalized superiority. I certainly know the research in the US shows, and I would be confident the research would show in Brazil, that very early on, children understand it's better to be white. No one misses that message. Now, the impact of that message was different on you than it was on me, but we both got the message. And so on some level, I believe I deserve what I have. I deserve my position because I'm inherently superior to you and your group. So all of that comes together. It's not rational. I mean, there's a lot of contradictory narratives there, but it doesn't have to be rational. It just has to work to get racism off the table and protect the status quo, which is systemic racism. Não, muito obrigado, Robin. Você trouxe ali vários elementos interessantes para a nossa conversa, e eu queria chamar a Cida com relação a isso, Cida, porque você menciona na sua tese sobre pacto narcísico, até peguei uma parte da sua tese onde você fala que implica na negação, no evitar o pensar, né, sobre privilégios raciais, e o problema é de evitar pensar sobre a manutenção de privilégios raciais, e o medo da perda desses privilégios ou da responsabilização sobre as desigualdades raciais. E eu acho que a sua ideia de pacto narcísico da branquitude, que eu vou pedir para você explicar um pouco para a gente, tem muito a ver, aparentemente, com o que a Robin está falando sobre essa superioridade internalizada, né? E essa ideia de que olha para si mesmo de uma forma narcísica. Se você pudesse falar um pouco para a gente sobre essa ideia de pacto narcísico da branquitude, como você chegou nesse conceito, e se isso tem alguma relação aí com o que a Robin acabou de nos descrever. Olá, bom estar junto, Tiago e demais companheiras e companheiro.
Então, estava ouvindo atentamente a Robin, já tinha lido o texto dela e estava pensando que 2 fatos que aconteceram na última semana aqui no Brasil são exemplos do que eu entendo como pacto narcísico e os seus resultados. De um lado, aquela jovem mulher num banco, uma alta liderança do banco, falando que a ampliação da presença negra poderia representar um nivelamento por baixo do banco, e, de outro lado, um dos maiores colégios que a gente tem aqui, não vou citar o nome, aqui em São Paulo, mas deve ser um dos maiores do Brasil, mais caros, em que o seu diretor fala que as cotas estão destruindo as universidades pela ampliação, a ampliação da presença negra. Então, eu acho que o outro lado destas falas, tanto daquela da banqueira ou da liderança do banco, que diz que vai baixar o nível da instituição, nivelar por baixo, o outro lado nossa instituição funciona muito bem sendo só branca, ela tem nível de excelência porque ela é só branca. A entrada de negros por cotas, programas de ação afirmativa, seja lá como for, vai quebrar a excelência da nossa instituição. O pacto narcísico é isto, é olhar para um país como o Brasil e perceber em todo tipo de organização que as lideranças são brancas, do judiciário, do executivo, do legislativo, das grandes empresas, das organizações da sociedade civil, das esquerdas, das direitas, do centro, são brancas. E tem um jeito de assegurar a presença branca contínua, que é no fortalecimento, no preferenciamento silencioso e profundamente ideológico de iguais. Então, quando esta liderança do banco, este diretor do colégio diz: nossa instituição tem excelência porque ela é toda branca, eles estão numa ponta de uma mesma linha, que o outro lado nossa sociedade vai ter um grau de excelência se só tiver brancos. Então, gestor público, Estado, vá para as favelas cumprir seu papel, que é de matar negros. De cada 10 assassinados, nós temos 8 negros no Brasil. Esse é o último dado que a gente tem. Então, se numa ponta eu tenho o gestor público, o profissional de recursos humanos, a alta liderança dizendo nossa instituição precisa continuar branca para continuar num nível de excelência, do outro lado, esse discurso, eu quero ressaltar a importância desse discurso, que quem tem dinheiro e quem está em condição de dominação pode fazer repercutir em todos os meios de comunicação, nos livros didáticos, na televisão, em toda a sociedade, que é um discurso que sustenta o que nós temos aí. Então, é o discurso de somos melhores, os mais bonitos, mais competentes, estamos aqui porque merecemos, a meritocracia é usada o tempo inteiro para justificar isso, e na outra ponta, e eu faço muita questão de enfatizar isso, na outra ponta, nós também estamos dizendo, essa sociedade é melhor, ela vai adquirir um nível de excelência sem os negros. E é isso que leva a esse extermínio. E aí eu quero trazer um último ponto, que com certeza, os homens que escondem o dinheiro na cueca, como saiu agora no Brasil, correu o mundo inteiro, que o mesmo Estado tem 3 da maior liderança do governo presa, numa corrupção ativa, durante muitos anos, eles não estudaram nas favelas. Eles estudaram nesses colégios que se dizem uma excelência. É de lá que eles vêm, não vai me dizer que ele subiu o morro para estudar na favela. Então, eu quero também reforçar
que o nível de excelência das instituições no Brasil, é preciso se pensar sobre esse nível de excelência, porque é de lá que saem, de muitos deles que saem, este gestor público, né? Esta liderança governamental, estes grandes empresários que compram políticos, esses grandes políticos comprados por empresários que a gente vê nas manchetes dos jornais todo dia. Eles não estudam na favela, eles estudam nesses grandes colégios. Então, eu termino minha fala dizendo: o pacto narcísico é um pacto também de morte. O conceito de narcisismo é um conceito de morte, ele é um pacto de morte no sentido de que é uma sociedade toda totalmente desumanizada e desfigurada por um grupo que quer se manter no poder a qualquer preço, né? E cada vez mais assustado com a ampliação das vozes que apontam a branquitude e esse pacto que os mantém nessa condição de privilégio e poder. Não, muito obrigado, Cida. Apenas verificando, Robin, você está escutando perfeitamente a tradução? Enough. Ok. Yeah. Robin, uma outra pergunta relacionada com o que a Cida estava trazendo, você falou da ideia de meritocracia como uma forma de reforçar essa dificuldade de entender a branquitude, de entender a fragilidade branca, e no seu livro você fala que a branquitude ela é mais útil, né, quando a sua própria existência é negada, ou seja, da ideia de que as pessoas brancas não pensam sobre si mesmas como seres racializados, como seres que possuem uma perspectiva racial nas suas interações sociais. E eu queria entender um pouco de você, o que você quer dizer efetivamente com a ideia de branquitude ou de fragilidade e fragilidade branca como ficções, como ideias que são construídas na sociedade. No seu livro você menciona a ideia da raça e da branquitude como ficções construídas socialmente, e eu queria entender um pouco o que isso significa e se o processo de uma pessoa branca se reconhecer como uma pessoa branca e como uma pessoa dotada de branquitude é similar ou diferente ao processo de pessoas negras se tornarem pessoas negras em algum sentido. Yes, thank you. There was so much there. You may have heard people who come to the United States say, I wasn't Black until I came to the United States, right? That in my own country, often people coming from African countries such as Kenya or Nigeria, there isn't this sense of being Black. So yes, of course, race is a social construction and its borders and boundaries are somewhat shifting and somewhat different in different contexts. And yet it's absolutely real in the meaning and the consequences that meaning has for our lives, for the trajectory of our lives. So one of the reasons, well, let me put it like this. I was not raised to see myself in racial terms. I understood that someone had race. You have race. And if there's a problem with race, then you have a problem. And I'm sorry that you have a problem, but I'm glad that I'm not part of it. And I hope you figure out your problem. It's crazy. It's like saying a man saying to women, I understand patriarchy is difficult for you. I hope you solve patriarchy. Let me know when you've solved it. So that does several things. By racializing you, but not racializing ourselves,
It also grants us objectivity, sometimes called universality. I don't speak from a particular position, therefore I can speak for everyone. But you can only speak from a limited, narrow, and biased position. You can only speak for Black people, for example. And by only marking or naming the race of those who are not white, we reinforce this idea that white people are just people. We are, well, it's white supremacy, that white people are the standard for what it means to be human, what it means to be the ideal human, and everyone else is a deficient version of that ideal. So we just don't see ourselves in racial terms. So what that does is allow not just objectivity and universality, but a kind of racial innocence. Now, I want to be very clear, white people are not racially innocent, but we like to position ourselves that way. I don't know anything about race, so I will turn to you and you can teach me. And I actually see that as a form of colonialism. You open your chest, you give me the fruits of all your labor. I will do nothing in return. I will receive those fruits. I will examine them. I will determine which ones I think are legitimate, which ones I don't think are legitimate. I will situate myself as the objective arbitrator of whether racism is happening or not. And you may have noticed this. Who is seen as objective on race? White people. Who is seen as biased? Black people, which is outrageous because I think white people are the most biased, the most invested in a system that advantages us. And like fish in water moving with the current, the most difficult for us to see. And so we have a limited and particular perspective on the world, but it is not universal. It doesn't represent or speak for everyone. And it's critical that we understand that, especially as Sita noted, it sounded to me like 90% of Brazil is not white, and yet white people hold all the positions of power, or almost all the position of power. This is about power, has nothing to do with numbers. It has to do with power. And the homogeneity alone will guarantee that bias is built into the systems. And maybe one last piece. I live, love, work, play, create every single day in a racist society. And every single day, I do those things in racial comfort as a white person. In other words, as a white person, I am comfortable in a racist society. That's pretty deep. That's pretty significant. So we are not going to challenge this from a place of white comfort, but white fragility demands comfort. So we have to understand how white comfort is actually a piece of holding this in place. So did I speak to your question? Yeah. Okay, good. Não, perfeito. Muito obrigado, Robin. E Cida, a Robin estava falando um pouco sobre essa construção da ideia de branquitude e que, no fundo, tem muito a ver com a questão de poder. E uma das ideias que, inclusive, surgiu, já vou colocar aqui algumas perguntas que estão surgindo, e uma das perguntas que surgiu é justamente sobre a construção racial no Brasil, especialmente de pessoas pardas.
desse lugar, né, sobre desse lugar entre definições, como a pessoa que fez a pergunta colocou, e que só acontece em alguns contextos, e muitas pessoas que são vistas como brancas no Brasil, ou pardas, elas são consideradas como latinas, por exemplo, nos Estados Unidos, e essas construções também variam em diferentes contextos. Eu sei que, historicamente, movimentos têm tentado colocar, e eu acho que com razoável sucesso, a categoria pretos e pardos juntos na categoria negro no país, justamente para pensar sobre de como a raça é construída socialmente no país. Se você pudesse falar um pouco, Cida, sobre essa construção racial do Brasil que, de certa forma, difere dos Estados Unidos, não é menos brutal do que dos Estados Unidos, mas difere dos Estados Unidos, e se pudesse falar um pouco sobre, reagir um pouco do que a Cida também, ou que a Robin comentou agora há pouco. Primeiro, eu só queria comentar essa questão da neutralidade branca que a Robin comentou, que há vários estudiosos nos Estados Unidos que diz que branquitude ela não é identidade, justamente porque ela é uma reação ao negro. Ela não surge naturalmente, e que isso a Robin falou bem, ela não surge naturalmente porque ele se pensa como ser universal. A branquitude surge, e eu me lembro de uma primeira matéria que surgiu no tempo das cotas, há 20 anos atrás, dos nossos maiores jornais tinha uma manchete assim, e os nossos 19 milhões de brancos pobres? Em resposta à cota, ele perguntava. E a primeira vez que eu vi assim a reivindicação deste lugar de branco, eu até fiz um artigo sobre isso, que é esse branco universal que, de repente, ele se coloca como branco em resposta ao negro. E tudo que você vê sobre o surgimento da branquitude, que vem, inclusive, relacionado ao movimento de direitos civis, né, uma resposta... a branquitude ela tem essa característica de uma resposta ao negro. Então, eu acho que é uma coisa bem legal de se aprofundar sobre isso, de pensar sobre isso, né? Quer dizer, e aí tem vários estudiosos negros, eu estou me lembrando do Baldwin aqui, do Boyce, tem vários que dizem não é identidade pela maneira maliciosa como é construída. Isso é um ponto. O outro ponto que você estava falando, quer dizer, quando o movimento negro juntou pretos e pardos para significarem negros, ele fez isso porque a categoria pardo, os resultados, os dados sobre saúde, educação, trabalho, dos pardos eram muito mais próximos ao dos negros do que ao dos brancos. Então, ficou preto e pardo junto, que dá um percentual na sociedade brasileira de mais de metade da população. Então, eu discuto pouco isso, muito pouco, como não discuto colorismo, acho, porque eu acho que nossas instituições ficam esperando aquela brechinha. A brechinha para dizer o sistema de cotas não vale. Os próprios negros estão dizendo que pardo tem essa coisa do colorismo. Sim, eu reconheço que a discriminação, o racismo, os assassinatos são mais intensos quanto mais negra for a sua pele. Mas eu não quero dar nenhuma contribuição para que se diminua o percentual de cotas para negros na sociedade. Então, eu raramente entro nessa discussão. E já fui chamada nos últimos anos, muitas vezes, e tive do lado que batalha para permanecer assim, enquanto a gente puder segurar o sistema de cotas. Isso é a segunda coisa.
E a terceira coisa sobre que a Robin falou e você fala também, que é se colocar fora da história, né? O que me chama muito atenção é o silêncio primeiro, essa ingenuidade que a Robin fala, que ela é falsa, né? Quer dizer, tem uma pesquisadora que eu gosto muito no Brasil, que é branca também, e Edith Pisa, que ela usa o termo lacuna moral, é um buraco ético, moral, que faz com que o branco tenha essa ingenuidade. Mas né, eu não tenho culpa, eu não sei do que você está falando, é uma questão de mérito, eu tenho mérito, por isso eu estou nesse lugar. Então, a Edith Pisa, ela trabalha com o conceito de buraco moral, lacuna moral, que faz com que tudo fique invisibilizado, o branco deposita ali toda a sua branquitude e tem essa atitude de, eu não sei bem do que você está falando, se a gente ocupa os melhores lugares é porque nós temos mérito para isso, né? E aí o se colocar fora da história também permite, muitas vezes, que se entre nessa história tentando ver o que é possível fazer com essa negrada, de que jeito eu posso dar uma contribuição para a negrada, né? Ajudar eles a entrar no trabalho, ajudar esses negros a estudar e não pegar sua parte da história, que é um beneficiário de uma expropriação no Brasil que durou 4 séculos, né? Então, discutir branquitude é discutir questões econômicas, políticas, sociais, uma hegemonia que vem aí e que toda vez que entra nesse tema desperta medo, porque justamente fala de todo o aparato que a gente tem na nossa sociedade que vem dessa expropriação de quase 4 séculos, né? E depois de um outro jeito. E justamente para conectar com isso, Cida, muito obrigado, porque você trouxe o que acho que aumentou ali a discussão, elevou a discussão no sentido de que não basta simplesmente reconhecer, né, que existe racismo, mas trabalhar com a branquitude, enfrentar essa fragilidade, enfrentar esses pactos narcísicos, requer mais do que isso, requer uma mudança estrutural, requer mais do que o que a Robin estava falando agora há pouco sobre os vidros quebrados, né? A ideia de que algo se resulta quebrado quando se entra na discussão sobre a questão de branquitude. E eu queria perguntar para a Robin que algo que eu acho interessante no seu livro, Robin, é justamente como brancos progressistas reagem diante do racismo. Aqui no Brasil, a gente tem uma discussão cada vez mais crescente sobre o conceito de racismo estrutural e da ideia de racismo estrutural como algo importante para ser discutido. Muitas pessoas brancas utilizam aquele jargão dizendo não basta ser não ser racista, tem que ser antirracista, e não avança muitas vezes além disso, além do reconhecimento do racismo estrutural. Eu, por exemplo, já participei de debates onde a pessoa, antes de eu falar qualquer coisa, uma pessoa branca já fez uma lista de referências sobre racismo e sem muito entrar em detalhes do que de fato é necessário ser feito para que haja uma mudança na sociedade. E você menciona no seu livro que brancos progressistas, eles causam maior dano a pessoas negras diariamente, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, quer dizer, como que pessoas brancas que se reconhecem progressistas podem ir além de simplesmente reconhecer que existe racismo estrutural e o que pode ser feito além desse reconhecimento. Okay, well, first I want to make a few comments related to what Cida had just said about anti-Blackness. And I do believe that the 2 anchors of the racial construct are white and Black. That we cannot have whiteness, as you said, without Blackness. White people cannot be superior without the inferiority that we project onto Black people.
and that where you're positioned along those two anchors will shape how you experience your racialization. And as you said, anti-Blackness cuts across every group. The colorism, the darker you are, the more compounded is the oppression. And still, who does that lift up and who does it hold down? It still serves me and does not serve you, right? So I still put the qualifier internalized racism when Black people also collude with that system. But the white progressive, I do say that I believe the white progressive, and who's a white progressive? Me. I'm classic, right? Well-meaning, open, liberal, all of that. I think we cause the most daily pain for Black people. Why? I imagine that you have explicit white nationalists in Brazil, white people who come right out and say, we are superior. Is this true? And maybe like in the US, that movement is growing. But on a daily basis in the academy, you likely are not interacting with them. You're interacting with me. You're interacting with all these nice, well-meaning white people who still manage, and you can check me if I'm wrong here, but probably still manage to send you home on a daily basis, exhausted, wondering whether it's worth it to try to address this or not worth it to try to address it. It's the subtleties, the gaslighting, a way that I could deny because it's not so open, that can be more maddening, more difficult. What I do not have less racism. I have not internalized less racist ideology. I don't have less racist patterns or investments because I'm progressive, or because I grew up in poverty, or because I'm a woman. I just learned my place in the racial order from a different class and gender position than maybe an owning class white male learned his place, but I learned my place. So what white progressives can do is never exempt themselves. Never see yourself as what we have a term here, the choir. Do you have that term? You're speaking to the choir. There's no white choir, none. The moment I think I'm the choir, I'm going to be complacent. I'm going to be certain that it's not me. And I'm going to be defensive if you try to tell me that it is me. And if I may, I would imagine that white people who see themselves as anti-racist have definitely, let me put it this way, you might not see them as anti-racist, even though they see themselves. So I believe it is on each and every white person to ask, not if I am part of this construct, but how am I part of this construct? And that's just a lifelong process that we don't arrive at. I mean, I'm not like done. So that's what I would offer white progressives that are sitting here thinking of all the other white people who should be hearing this right now. If they were here, they'd probably be thinking of you, right? Never exempt yourself. Muito obrigado, Robin, pela demanda do público, Cida. Me pediram para fazer a mesma pergunta para você.
é sempre assim no começo do debate, a gente começa devagar, de repente já chegam 10 perguntas aqui para mim, mas uma pergunta foi justamente fazer essa pergunta a você, Cida, sobre o papel de pessoas brancas que se colocam como progressistas, se colocam antirracistas, e o que isso significa. E eu adiciono talvez uma pimenta nesse tempero, que é justamente se discutir a questão em termos de branquitude, de questões das relações raciais em termos de branquitude, se isso aumenta a adesão das pessoas brancas à luta antirracista e uma mudança estrutural, ou se é uma forma também de focar a questão novamente, refocar a questão em pessoas brancas, para que elas se sintam confortáveis com a discussão sobre racismo. Eu não acho que o branco se sente confortável ouvindo o que ele está ouvindo aqui hoje. Eu não acho, não. E eu acho que tem uma questão discursiva bem importante de ser recolocado. Uma coisa é você falar do problema do racismo institucional, de como isso afeta os negros, de como isso interfere na sua condição de vida e tal. Outra coisa é você situar muito bem isso enquanto privilégio do branco, manutenção, comportamentos ocultos, na maioria das vezes, como toda boa e velha ideologia, o grosso a gente não vê do que mantém o status quo branco do jeito que está hoje. Então, eu acho fundamental falar de branquitude, assim como de masculinidade, e não só da mulher, enfim, eu acho fundamental. Eu penso como a Robin que o primeiro passo é o branco reconhecer, não tem como ele não ser beneficiário do que está colocado aqui no país, em todos os sentidos. O branco mais pobre ainda é beneficiário da sua condição de branco comparado com o negro pobre. A sua condição de branco lhe confere sempre um degrau acima. Então, o primeiro passo é isso. Agora, eu costumo dizer, como eu sou uma pessoa, o CERT, eu sou uma pessoa que trabalho muito mais com brancos do que com negros, porque trabalho dentro das instituições, e dentro das instituições o incluído é branco. O cara que tem uma caneta na mão para tomar decisões é branco, é com ele, em muitas vezes na sociedade civil, em órgãos públicos, em órgãos revolucionários de esquerda, a criatura ainda é branca. Então, eu penso que eu vejo muitas mudanças, mas elas são paulatinas, não são no ritmo que a gente queria, mas eu sempre penso que o antirracista, ele tem que seguir esse caminho de ir olhando a sua condição de privilégio, mas ele pode fazer muito do lugar onde ele está, seja lá onde... Como esse colégio que eu falei, o colégio em que o diretor disse que as cotas e ampliação da presença negra está destruindo as universidades. O que se espera? Os pais brancos, os professores brancos, os outros gestores dessa escola se manifestem dizendo essa é a voz dele, não é a nossa voz. Outras vozes brancas têm que desmentir isso, têm que desdizer isso, assim como o banco que a liderança falou sobre nivelar por baixo, que a entrada de negros vai nivelar por baixo. O banco fez um extenso documento se desculpando e se comprometendo a mudanças. Então, eu enxergo a contribuição do branco vinda do lugar onde ele está, porque ele está dentro das instituições. Ele está no lugar onde se toma decisões, sejam elas quais forem as instituições. Então, eu acho, sim, eu não acho que é uma moda, não surgiu por causa do Floyd, mas o caso Floyd intensificou, mas tem um caldo crescente do movimento negro empurrando o branco para se posicionar. Também não está se posicionando porque resolveu, não, tem uma pressão crescente do movimento negro que levou a isso que nós estamos vendo agora. E cresce um número de brancos que estão se perguntando. Eu acho que não é no ritmo que a gente queria.
E é bem interessante, tem vários estudiosos de identidade, alguns deles dizem o seguinte: enquanto o negro pode negar sua negritude, enquanto o branco pode negar sua branquitude, e tem um certo momento que ele fala, parou, agora eu não quero mais, eu já caminhei o que eu deveria enquanto branco, e daqui eu não vou mais para frente. O negro, se fizer isso, negar a sua negritude, ele tem um impacto muito maior na vida dele, material e imaterial, simbólica e concreta. O branco, a curto prazo, ele pode dizer, chega de brincadeira de falar de negro, eu vou ficar na minha condição de privilegiado branco. Então, isso é uma coisa para se pensar também quando a gente está discutindo antirracismo. Qual é o ponto, qual é a extensão da corda, né? Quanto vai poder se esticar, né? E o branco ainda precisa ser pressionado muito para não parar o ritmo de mudança que a sociedade brasileira precisa. Eu acho que a Cida traz um elemento muito interessante, que é olhar ao longo do tempo e quais são os limites. Até algumas perguntas aqui foram trazidas sobre se pessoas brancas podem ser de fato antirracistas, qual o papel de aliados ou não aliados, e a Cida traz um elemento importante, que é essa perspectiva ao longo do tempo, da necessidade de reconhecimento da branquitude como algo constante, porque é muito fácil que pessoas brancas voltem para o seu pacto narcísico e se percam se olhando no espelho, em vez de olhar efetivamente nessas formas de desestruturar a estrutura racista. E eu queria voltar para a Robin, se ela quiser complementar e reagir o que a Cida estava falando, e dando um outro elemento que na entrevista para o jornal Folha de São Paulo, no Brasil, Robin, você disse sobre crianças, né, entre 3 e 4 anos já aprendem a ser racistas, e então eu queria que você falasse também, reagisse o que você quiser reagir com relação à fala da Cida, e também trazer uma ideia de como se cresce como nasce essa ideia de racismo e de branquitude desde crianças pequenas. Okay. So awareness without action is meaningless. So white people who acknowledge even, oh, I know I have white privilege, and it goes no further, that's meaningless. I actually don't call myself an ally. I don't call myself an anti-racist. I'm involved in anti-racist work, but I do believe that it is for you, Cida, Thiago, to decide if in any given moment I'm behaving in anti-racist ways. So notice, in any given moment, this is not something that I just become and now I'm never racist again, right? Am I actually acting in a way that you determine is an allied way? That is not for me to determine. I'm the least able to determine that. And that also reminds me that I have to be accountable to you. I have to have relationships with you, authentic relationships in which we can have these very difficult conversations. And I demonstrate to you, not that I am free of my racist conditioning, which I will not be free of in my lifetime, but that when it does surface, I can reflect on it. I can seek to change and do different and better. And that is what I have found builds trust in my cross-racial relationships, not that I'm, never, acting in a racist way. So many white progressives believe that niceness equals anti-racism, that smiling and nodding and being friendly and going to lunch on sometimes means that you're not racist. Apparently, in the white mind, a racist can't be nice to
can't smile and enact friendliness, which is absurd. I actually think a culture of niceness protects racism because it assumes that discomfort or conflict is a sign of a problem, right? A culture of niceness is a culture of comfort. So I just wanted to say those points about being an ally. It's something that you demonstrate. And something I love that there's a Black writer and activist, Ijeoma Oluo. She says the beauty of anti-racism is that you don't have to be free of racism to be engaged in the struggle to challenge racism, not only in others, but always in yourself as a white person. And as long as you have me, I'm going to say, Sita and Thiago, if you might have automatic prejudice against me. You don't know me, but I'm white, and so you have prejudice. I call that prejudice. I call my prejudice towards you racism. I don't call your prejudice racism. I don't say reverse racism. I don't say Black people are just as racist as white people. I say you're just as biased as white people, but your bias isn't backed with legal authority and institutional control as mine is, which transforms mine into the system of racism. I just want to take the opportunity to make that point. And then as far as children, the deeper messages that I've internalized at an early age, and while we're not born racist, we learn to be racist, the forces of systemic racism were shaping all of our lives before we even took our first breaths. I know in the US, and I imagine in Brazil, we could predict whether the three of us each were going to survive our births and whether our mothers were going to survive our births based on our race. That's how deep systemic racism is. And so even my survival was shaped by my race, right? And so we have to start really, really early. And not because we need to feel bad about this, but the earlier internalization drives our behaviors much more powerfully than my adult conscious educated self. My adult conscious educated self is completely against racism. My deeply internalized framework is a racist framework. And that denying that can only protect it. Robin, muito obrigado, eu gostei bastante da fala das duas, e eu lembro de um texto seu, Robin, que você mencionou sobre pare de ser legal, né? Stop being nice, ou algo assim, no sentido dessa zona de conforto, e que é possível debatermos sobre essas questões, e muitas vezes isso gera efetivamente conversas difíceis e conflitos que são necessários para a mudança. E Cida, você menciona em alguns textos, tem um texto sobre branqueamento e branquitude no Brasil, que você fala o seguinte, que o legado da escravidão para o branco é um assunto que o país não quer discutir, porque muitas vezes falamos sobre o legado da escravidão, de séculos de escravidão, sobre pessoas negras e do sistemático racismo contra pessoas negras, mas também muitas vezes não falamos sobre a perspectiva dos privilégios construídos historicamente e esse legado da escravidão para as pessoas brancas. E uma das pessoas que perguntou aqui justamente falou sobre essa ideia da branquitude e do pacto narcísico, ele está revestido de autoridade legal e institucional. Então, não é simplesmente como as pessoas se sentem, mas é efetivamente como o poder é distribuído na sociedade. Então, minha pergunta é um pouco qual o legado, né, da escravidão, quando a gente olha a partir da perspectiva de pessoas brancas, e como efetivamente nós desmantelamos
instituições e esse revestimento como um poder legal, inclusive, social, da branquitude que foi construído desde a escravidão. Uma pergunta fácil. Olha, de uma maneira muito simples e que eu repito às vezes, porque foi como eu comecei a entrar em contato mais direto com a branquitude, foi no sindicato, quando eu fazia aqueles cursos e tinha que se explicar ali na esquerda branca, né? Tinha que se discutir um pouco por que é que a classe trabalhadora negra tinha menor salário, cargos piores, mais exclusão, mais desemprego. E a liderança revolucionária branca dizia é por conta da escravidão, é um legado que eles têm da escravidão. E eles nunca... E se eu perguntasse, então, e qual é o seu legado enquanto branco da escravidão? Eles arregalavam o olho, como assim? Não tem nada a ver, estamos falando lá dos pretos, assim, branco não tem legado, eu não fui escravocrata, eu ouvi isso de feminista branco, de liderança sindical branca, dizendo, eu não fui escravocrata, eu não tenho legado, não, cara pálida, você tem legado. Né? Os negros têm, você tem. Então, qual é o legado? É absolutamente tudo que está aí. Tudo é legado para os grupos que... Quer dizer, quando eu observo o branco em lugar de privilégio e poder, de financeiro, econômico, simbólico, eu sempre penso, como eu digo, naquele... filósofo do fundo de quintal que fala, tem pedaço que é meu no teu pudim. Eu me penso expropriada. Eu não é que eu não reconheça um mérito, todos nós temos mérito, batalhamos, mas este excedente que faz com que todas as instituições tenham lideranças masculinas e brancas. Agora começamos a ter mulheres, mas a grande maioria masculina e branca, eu me sinto expropriada. Então, concretamente, simbolicamente, eles estão com o que é deles e com o que é do segmento negro, indígena, dos outros grupos. Né? Então, quando eu penso neste legado, e aí, dialogando um pouco com a Robin, eu concordo, quer dizer, não é só ser legal na conversa, tem que concretamente responder a isso. E o movimento negro exige isso através de meios legais, exige que as instituições ampliem a presença negra, não basta ficar falando sobre isso, cada vez mais são bolhas brancas numa sociedade absolutamente diversa, não acho os brancos confortáveis, cada vez mais desconfortáveis, acho que as respostas brancas estão surgindo porque os brancos estão se sentindo encostados nas paredes pelo movimento de mulheres negras, e o movimento negro e o movimento indígena, eles estão se sentindo encostados na parede. Não os vejo confortável, cada vez mais, sem saber o que fazer. E eu acho que é tudo por fazer, e seguindo o que a Robin falou, no sentido de se responsabilizar, e aqueles 2 exemplos que começaram na minha fala, da banqueira dizendo que a entrada de negro nivela o banco por baixo, o que eles têm que fazer é um programa consistente, de cabo a rabo, lá de cima até lá embaixo, nos produtos, no serviço, na comunicação, na liderança, que amplia a presença negra de fato. De fato. O que tem que fazer esse colégio, que o diretor disse que foi contra cotas, disse que a presença negra destrói a qualidade, a excelência dos colégios, das escolas como essa, privada, tem que ter um programa de cabo a rabo. Alguém, quer dizer, preciso exigir isso, os pais precisam exigir. Um programa que tenha concretude de mudança imediata. É isso que o branco precisa fazer, onde quer que ele esteja. Lembrando sempre, ele é o cara incluído, então ele tem tudo por fazer, tudo. Ele é o cara que está nas instituições, ele tem tudo por fazer. E
Muito obrigado, Cida. Acho que você trouxe ali, inclusive, várias questões e possibilidades de ação concretas e importantes para a gente pensar nesse momento. E eu queria também trazer a Robin nesse sentido, no aspecto da responsabilidade da branquitude crítica e da responsabilidade da fragilidade branca com relação às instituições e à autoridade legal. A gente tem vivido no momento de crises da democracia, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, onde muitas vezes a identidade branca é colocada como superior, ou a própria ideia de nação ela é colocada como se todos nós fôssemos brancos, e mesmo isso no contexto brasileiro, que é profundamente diverso. O presidente Bolsonaro, durante as eleições, dizia: a minha cor é o Brasil, com essa ideia de apagamento da negritude e portanto, reenfatizando branquitude. E uma das perguntas que veio aqui, Robin, é justamente sobre até onde vai a responsabilidade da branquitude crítica, não só do ponto de vista local, mas também pensar na diáspora e pensar nesse transatlântico que foi marcado muito pela escravidão, especialmente quando a gente está pensando a partir do lugar dos Estados Unidos, né, que pode refletir sobre a sua própria branquitude internamente, mas também tem uma responsabilidade internacional sobre a expansão de um certo colonialismo ou imperialismo que tem muito a ver com reforçar a branquitude. Então, uma pergunta que veio para a gente é se a branquitude crítica ela é crítica o suficiente para se responsabilizar pelo genocídio, pela opressão na diáspora, e não só em pensar em soluções locais. Quer dizer, ela é local ou ela é também um projeto de repensar a branquitude internacionalmente? Okay. There's so much is said before your question that I had to take notes. So just to be clear, it's a relationship, right? You cannot be held down without me being lifted up. And that is just critical. And this idea that this is only about enslavement, that it ended when enslavement ended, is absurd. And I think part of what I try to do as an educator is to help trace it into the present. It is a highly adaptive system. So this idea, and this is a strategy that white people use, is they reduce racism to slavery, and then they place it in the past. So I tend to use present day examples, show those demographics, and help people pull it into the now. Okay, I just wanted to say that. It's a highly adaptive system. It keeps adapting. So that, of course, is a huge question, right? And it's deeply complex, and I do not believe that this will end in my lifetime by any means. But if I look at it like this, then I feel immobilized. I feel overwhelmed. And so I take it to me. What can I do to get racism on the table and keep it on the table? So Ibram X. Kendi would say that the definition of a racist policy is any policy that results in racial inequality. There are only two explanations for that, right? For the fact that white are on the top and black are at the bottom. And one explanation is black people are inferior and white people are superior, or systemic racism. And if you are not going to use systemic racism to understand that outcome, then you have to be honest that you're using a racist analysis to make sense of that outcome. Most people are not going to admit that they want to use a racist analysis, certainly not in an institution of higher learning. So then we get our policies on the table and we look at them
and we account for power in them. We account for power in evaluations of professors. We know clearly that Black professors are evaluated differently. We know that if you're teaching critical race theory or similar topics, you're evaluated differently than if you're not teaching those topics. You begin to account for that. You begin, I imagine, to say, if in the academy you are a minority, and I imagine you are, then you look at the workload, you look at the expectation that students of Black students, you're going to mentor all the Black students, you're going to do all the diversity work, you're going to be the token on every committee, and you start to challenge that. I believe that if you're going to be the token on every committee, you need to be paid more than every other person sitting on the committee for the intellectual, emotional, and psychic labor you're doing on that committee in the face of all of that whiteness. You literally believe that it is a qualification to have your job, whatever your job is, if you cannot engage in a debate about race and racism, you're not qualified to have that job. You're not qualified to lead an institution if you cannot engage in these conversations with some nuance and complexity. And so every question in the interview is seeking to see if the person has those skills. And since it's a lifelong process, the institution is always providing continual education. Many organizations stop at inclusion, right? Let's just add some Black people into the room. But they've done nothing to address the consciousness of all the white people that still control the room. And if we're being honest, it's up to them whether you even add Black people into the room. If you've done nothing to address their anti-Blackness, you're putting Black people into a hostile environment. These are just fundamental understandings that people have to have. And I know if this was easy, we'd be done. But those are some starting points. Não, muito obrigado, Robin. Eu gostaria de chamar a Cida para o debate sobre essa questão, e como nós temos aí 18 minutos para encerrar, eu não quero deixar de colocar uma questão importante, que é a intersecção também de gênero e de raça. Porque uma parte do livro da Robin é relacionado com a ideia das lágrimas, né, de mulheres brancas e o lugar disso da fragilidade branca. E algumas pessoas perguntaram aqui, Cida, especialmente da perspectiva de mulheres brancas diante da branquitude e muitas vezes como relações de subordinação no contexto de trabalho doméstico, em outros contextos entre mulheres brancas com relação a mulheres negras, muitas vezes reproduzem o racismo. Então, eu queria que você comentasse, Cida, se possível, a partir desse lugar da intersecção entre gênero e raça, no contexto da branquitude, como que mulheres brancas também podem estar ali engajadas nessa branquitude crítica e repensarem o seu pacto narcísico numa sociedade como a brasileira, onde, em qualquer estatística que você olhe, a mulher negra muitas vezes sistematicamente discriminada no contexto seja saúde, mercado de trabalho, ou qualquer outro. E, claro, fique à vontade para reagir a qualquer coisa que a Robin tinha falado. Então, mulheres brancas, provavelmente, é o segmento com quem eu tenho mais interação quando eu estou trabalhando com instituições. Elas estão naqueles espaços da instituição, que são as áreas de sustentabilidade, as áreas de RH, e elas há um debate grande sobre o lugar, sobre a palavra gênero,
Porque as organizações, as empresas, as organizações da sociedade civil, elas têm um discurso que agora a gente vai mexer com raça, porque melhorou a questão de gênero, então agora a gente vai mexer com raça. Então, eu tenho que sacar o meu velho discurso e falar, tira a palavra gênero e coloca a mulher branca. Melhorou a condição da mulher branca. Ah, é mesmo, Cida, não entrou a mulher negra, não promoveu, é mesmo, tem razão, precisamos discutir. Mas tem aí um coração da questão, entendeu? Toda instituição, a mesma coisa. Vamos agora tratar com raça porque conseguimos melhorar em gênero. O que foi mudar em gênero foi ampliar a presença de mulher branca nas instituições. O que eu observo o tempo inteiro é que quando uma instituição começa a ampliar a presença negra, é através dos homens negros, sim. Num percentual que pode ser 2 vezes mais do que de mulheres brancas. Quando eu estou fazendo censos sequenciais, eu observo isso. Então, ampliou 20% a presença de negros. Aí você vai ver negros e negras, de negras é o mínimo. Elas estão sempre muito abaixo quando você compara negros e negras. Então, é uma situação que, em qualquer instituição, é muito similar ao lugar da mulher negra, mas é o segmento também que está pressionando mais, que está pressionando todas as instituições para mudar em todos os sentidos. Então, assim como eu digo no caso do Floyd, eu penso no caso das mulheres negras. Tem um caldo tão rico, tão forte que vem das mulheres negras sobre as instituições, que quando emergir, emerge com força em todo o canto institucional. As instituições são muito importantes nesse sentido, né? E você me perguntou mais alguma coisa, Tiago? Eu não sei se eu perdi. Não, acho que era isso mesmo, obrigado. Robin, se você pudesse falar um pouco também sobre essa questão, né, no seu livro você dedica um capítulo inteiro sobre mulheres brancas e lágrimas, né, e eu queria escutar um pouco sobre isso. I'm happy to. Similarly to the US, when pushed to hire in more diverse ways, organizations hire more white women than Black women. And I think that is because that serves the white men who still control those institutions. So those white women are their wives, their daughters, their sisters, their family members. And it feeds those resources back into the white community, which men overall head, right? So let me be clear that while white women in no way have been consistent allies in the struggle for racial justice, we do have a potential way in that is so critical if we would use it. And that is understanding patriarchy and sexism. Unfortunately, all too often, white women use patriarchy as a way out. I'm oppressed too, universal sisterhood, like we're all in this together. And of course, no, we are not. And so rather than use it as a way out, just because you experience a form of oppression does not mean you don't benefit from somebody else's oppression. And let's face it, being a white woman in a patriarchal society is a different experience than being a Black woman in a patriarchal society, because not only am I not also dealing with sexism and misogyny, not only I'm not dealing with racism. Not only am I not dealing with racism, but I'm benefiting from racism. Okay. So when I don't understand a piece of racism, maybe you have given me some feedback. I feel defensive. I don't understand it.
I just change the roles in my head. And I imagine that I have just said something similar to a man, and he's thinking of saying back to me just what I'm wanting to say back to you. So, for example, many white people insist that before they can debate racism, they have to be in a safe environment. Do you have that narrative? I think that's absurd. I think it is a perversion of the true violence, in the direction of violence. And I think what we really want is to be comfortable in the conversation. But of course, we can't admit to that. So we say we need to feel safe. But all I had to do was imagine in my mind that I'm one of a few women in a group of men trying to talk to them about sexual assault and misogyny. And they say they can't talk to me about that until I've created a safe environment for them. I would want to hit somebody, okay? You're talking to me about needing to feel safe in a discussion of sexual assault. So when I switched it, I'm like, oh my gosh, that is what it's like when white people tell Black people we have to feel safe before, right? So we have that potential. And this is intersectionality, which legal scholar Dr. Kimberly Crenshaw coined that term. The way I think about intersectionality is in terms of saliency. You have that term, saliency? In some contexts, my whiteness is very salient. And in some contexts, my gender is very salient. And sometimes it's my class position. And these things move, kind of different things come to the fore in different contexts. It's not just that I am one thing at all times in all contexts. So I try to pay attention and ask, what position that I'm holding in this moment that is the most salient, and how can I use that to contribute to challenging unequal power and so forth? While talking about white women's tears doesn't account for class differences, it is a generalization, but still, generally, we have been conditioned to take care of white women, to see them as more delicate. Black women are strong and angry and tough and, all those stereotypes. And white women are delicate. And so when a white woman cries about racial distress, everyone around is pulled to comfort her. And in that moment, she becomes the victim, and the person who triggered those tears, usually a Black person, now is the aggressor. And we can see historically what has happened. Now, are you aware of the Amy Cooper in Central Park? That you couldn't come up with a more perfect visual of a white woman's tears. She was in the wrong, and still Christopher Cooper may have died that day. Só para quem não conhece o caso, é de uma pessoa que ameaçou ligar para a polícia no Central Park, porque tinha um homem negro ali e que simplesmente estava ali e que ela estava se sentindo ameaçada por pelo homem negro, e toda uma discussão sobre isso, se deveria ligar para a polícia ou não, e essa perspectiva do choro, né, e do conforto da mulher branca diante da pessoa negra. Yeah, let me add, he was bird watching, and she had a dog in the park who was not on a leash, which is against the rules. So he asked her, please put your dog on the leash. That's the rule. And she lost it. And she cried and she yelled and she called the police and said she was being threatened. And the only difference is
he videotaped it. I mean, these things happen all the time, and there's no way to prove what happened. But anyway, that's an example of white women's tears and how she used those to deflect what she had done wrong and make him the criminal. Muito obrigado, Robin. Nós estamos nos últimos 5 minutos e, para não passar do tempo, eu gostaria de dar oportunidade para uma fala final. Nós discutimos aqui bastante sobre o Pacto Narciso da Branquitude, sobre fragilidade branca e como isso, entender esses conceitos nos ajuda a seguir na luta antirracista e fazer com que a luta antirracista consiga alcançar novos horizontes. E eu queria dar oportunidade para cada uma de vocês falar algumas palavras finais em cerca de 2 minutos para podermos encerrarmos no tempo. Cida, você primeiro. Primeiro, acho que queria agradecer a Raquel, que nos traduziu, a Yara, o André, a Robin, e Tiago, você foi uma mediação muito legal, muito boa. E eu quero, assim, muito qualificada. E eu quero fechar com uma coisa importante sobre mulheres brancas e negras, que tem uma disputa de poder aí. Né? Tem uma disputa de agenda, que também é uma disputa de recursos. Né? Então, as mulheres, em geral, estavam lutando pela inclusão, né? Combatendo a discriminação, enfim. Só que, quando as mulheres brancas entram, a solidariedade delas não é aquilo que se pensaria que e a solidariedade de raça sempre foi melhor do que a de gênero. Então, é muito mais fácil a solidariedade do homem branco com a mulher branca do que do homem branco com o homem negro. Então, ele traz a mulher branca. E não é fácil a solidariedade, embora está crescendo, mas não é fácil entre a mulher branca e a mulher negra. Então, a gente prestar um pouco de atenção nisso faz valer a pena, né, os avanços que temos que dar. Obrigada. Muito obrigado, Cida. É um prazer enorme estar aqui moderando essa conversa. A Cida que eu admiro muito, pessoalmente, profissionalmente. E agora eu passo para a Robin também para a sua fala final. Thank you also. Thank you, Raquel, for your translation. It is such an honor to be invited to be speaking with you both today. I'm very excited that the book is being translated into Portuguese. So what I would say is that for the white Brazilians who are listening today, please don't dismiss what I have said because I'm not from Brazil. I, at this point, have presented my work worldwide, and everywhere I go, white people take me aside and say, racism's an American problem. We don't have that problem here. In your case, we're a multicultural society. You don't know our culture, and so forth. And in every one of those places, Black people take me aside and say, thank goodness you're here. Please help us with these white people. Everything you write about, we experience, and the outcomes are the same. The exact history, the culture, there are differences, but again, the dynamics and the outcomes are the same. So for the white listeners, it's on you to make the translations that fit your context, but please don't dismiss it out of hand. I think that Thiago and Cida have affirmed by inviting me that they believe my work speaks and could be useful in your context too. And you have brilliant, brilliant people and resources to access. So please take advantage of these lovely people. Thank you.
Muito obrigado, Robin. Com certeza, pode ter certeza que o seu trabalho é utilizado, inclusive eu já utilizei em sala de aula, então é realmente bem utilizado. Eu queria agradecer muito a Birapitanga, queria agradecer a Raquel de Souza, a intérprete, que conseguiu fazer um trabalho excelente nessa 1h30. Quero agradecer Birapitanga, na pessoa do André, da Yara, por todo o trabalho, e todos os Birapitanga pelo trabalho nessa discussão, que só começa hoje. A gente teve ali o prazer de dar mês de abertura, mas que segue também nos próximos dias, e quero agradecer muito a presença da Cida e da Robin. E eu acho que é isso, encerra exatamente no horário. Obrigada. Thank you. Obrigado. Bye. Bye.